chegada de Paulo em Roma, nós pensamos, logo, Lucas escreveu Atos quando ele já estava em Roma. E o apóstolo Paulo, ele morre no ano 67. Ele é solto depois de 2 anos, mas aí ele é preso de novo, passa um tempo na prisão e morre nos anos 66 e 67. Lucas pode ter escrito imediatamente após a morte do apóstolo Paulo, a execução, ele foi decapitado. A execução do apóstolo Paulo e do Pedro. Então, por volta do ano 68. Por que não pode ter sido depois? Porque nós temos um evento muito importante acontecendo no ano 70, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Se o livro tivesse sido escrito após esse período, muito provavelmente ele teria falado sobre isso, porque muitos cristãos sofreram e morreram diante daquela calamidade. Por isso nós dizemos, em algum lugar entre os anos 62 e 68, ou seja, cerca de 30 anos depois da fundação da igreja, do início da igreja, nós temos a escrita do livro de Atos. Qual é a importância disso? A importância disso é que as pessoas que ajudaram Lucas a escrever esse livro, que contaram para eles as histórias, escreveram para eles os relatos, essas pessoas foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu. Eles viram aquilo que aconteceu. E isso nos ajuda muito, como cristãos, a saber que a fé que nós temos ela é fundamentada em fatos reais, em fatos históricos. Jesus morreu e ele ressuscitou. A igreja começa em Jerusalém e se espalha pelo Império Romano. Nos últimos 300 anos, o cristianismo teve que responder, vez após outra, perguntas dessa natureza. O cristianismo é verdadeiro mesmo? Como é que vocês sabem que as coisas ocorreram do jeito que vocês estão dizendo? Bom, a Bíblia ensina, mas quem disse que a Bíblia está certa, que a Bíblia é verdadeira? Bom, esse livro aqui foi escrito por alguém que foi testemunho ocular de muitos dos eventos e que conviveu com outras pessoas que foram testemunhas oculares. Muitas vezes, quando alguém pergunta para você se a Bíblia ela é verdadeira, na verdade, a pessoa não está querendo perguntar se a Bíblia é verdadeira, ou se a Bíblia que nós temos em mãos é a Bíblia de verdade, a pessoa não está querendo perguntar isso. Porque essa resposta aí pode ser dada facilmente. A pessoa está querendo perguntar para você se aquilo que você acredita é verdade. Como é que você pode ter certeza que aquilo que você acredita é verdade? Como é que você sabe que Jesus ressuscitou? Como é que você sabe que o Espírito Santo veio sobre a igreja? Como é que você sabe que aquelas pessoas levaram a mensagem do Evangelho pelo Império Romano e a mensagem que você crê hoje é a mesma que eles pregavam? Porque nós temos um documento escrito por testemunhos oculares, por pessoas que estavam lá. Você pode até falar, não confio, mas é isso que nós temos. E pela fé nós recebemos esse documento e cremos que essa é a mensagem. E hoje nós cremos naquilo que aqueles irmãos creram. E graças a Deus porque eles deixaram esse relato para nós sabermos que a nossa fé ela está firmemente fundamentada em fatos históricos e na realidade da ressurreição de Cristo. E como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, ela é vã, ela é totalmente desprovida de significado. Por isso, as datas são importantes. Sobre a origem, onde o livro foi escrito e para quem ele foi enviado. Bom, ele foi endereçado a um homem chamado Teófilo. Logo no começo você vê aqui, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro aqui é Lucas. Tanto Lucas quanto Atos foram endereçados a esse homem chamado Teófilo. Nós não sabemos quem é Teófilo. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Algumas pessoas dizem que era um título, assim, era um personagem, ele criou uma personagem com um nome que representasse qualquer cristão que recebesse esse livro. Só que não faz muito sentido esse tipo de argumento. Teófilo era o nome real naquele tempo. E naquela época, nem todo mundo, era muito comum, quer dizer, não era incomum, era muito comum pessoas que escrever porque alguém pagou para elas escrever. Papel era caro, era muito caro, mas pergaminhos eram muito caros. Tinta era uma coisa muito cara. Não era algo que qualquer um fazia. E outra, nem todo mundo sabia ler e escrever. O percentual de pessoas alfabetizadas era muito pequeno. Então, quando alguma pessoa, um
benfeitor. Quando um benfeitor queria uma obra, queria que um documento fosse escrito, um poema, uma narrativa, alguma coisa assim, ele contratava alguém, ele bancava a pessoa para escrever. Então, o patrono, ele bancava. E aí, um cliente, uma pessoa que estivesse debaixo do patronato daquela pessoa, ou que tivesse alguma ligação, ela produzia o documento. Pode ter sido isso que aconteceu. O Lucas, ele recebeu um incentivo financeiro necessário da parte do Teófilo para documentar a história do Evangelho e a história do livro de Atos, e esses documentos então são produzidos e enviados a esse homem e são preservados pela igreja. E se é de fato assim, a forma como ele se refere, né? Escrevi primeiro o título Teófilo, ele chama em Lucas, excelentíssimo Teófilo, ele atribui a esse homem um status superior. Era alguém da aristocracia. Provavelmente o Lucas escreveu esses dois livros, encomendados ou pelo menos incentivados pelo Teófilo, que era um aristocrata que tinha condições de prover todo o material que o Lucas precisava para fazer aquele livro acontecer. E provavelmente foi escrito de Roma, porque o livro termina com a chegada de Paulo em Roma, termina no primeiro ano do Paulo em Roma. Então talvez o Lucas tenha, ele estando com o Paulo lá na cidade de Roma, naquele primeiro ano, eles decidiram sentar e escrever tudo o que tinha acontecido. Sobre a cronologia do livro, né? Como é que o livro se desenvolve? Esse livro ele pode ser dividido em 3 grandes partes. A primeira parte é o início da era apostólica, a história da igreja começando ali em Jerusalém, se expandindo pela Judéia, por Samaria, e a primeira viagem missionária. No caso aí está capítulo 15, mas deveria ser capítulo 12, sabe? Até seria mais na Palestina. A segunda parte, aí sim começa no capítulo 13, é a igreja saindo de Antioquia e invadindo o Império Romano, né? Chegando a diversas partes do Império Romano. Até o capítulo 21 são as famosas 3 viagens missionárias de Paulo. E a terceira parte do livro é a jornada de Paulo a Roma. Ele é preso em Jerusalém, ele é levado para Cesareia Marítima, que é uma cidade portuária de Israel, e passa 2 anos lá aguardando o julgamento, até que então ele é enviado para a cidade de Roma, onde o livro termina lá no capítulo 28, verso 30. Então a cronologia do livro é de Jerusalém até os confins da terra, sendo que os confins da terra para o livro é a cidade de Roma. O objetivo sempre foi chegar a Roma, que era a capital do Império. Então, deixa aqui ainda falar. O propósito da mensagem, por que o livro foi escrito? Bom, tinham vários propósitos aparentes quando você estuda o livro. O primeiro propósito era apologética. O que é apologética? Apologética é a argumentação racional da fé, a defesa da fé e a confrontação da incredulidade. Ou seja, o livro foi escrito com o objetivo de explicar o que o cristianismo é, para que, tendo explicado, as pessoas não atacassem mais o cristianismo de maneira não fundamentada e para que elas tivessem a sua incredulidade confrontada e pudessem crer em Jesus. Então, esse é um dos objetivos, propósitos. O outro é um propósito teológico. Seria mostrar quem Deus é, quem Cristo é, quem o Espírito Santo é e quais são as suas obras, o que ele fez. E por fim, didático, é ensinar o Teófilo, é contar a história para o Teófilo, para que ele soubesse de onde a igreja veio, quem eles eram, o que eles faziam, o que eles pregavam e tudo mais. E a mensagem aqui, antes de nós entrarmos no livro, tem essa frase aí. Atos fornece um perfil histórico ímpar do período que vai da ascensão de Cristo às viagens e provações de Paulo. Como eu disse, o livro começa com a ascensão de Cristo, começa onde Lucas deixa a gente e vai até a chegada de Paulo a Roma. Atos narra em forma crônica, ou seja, não é um livro de história como você lê hoje, um livro técnico de história. É uma crônica, ele está narrando algo, só que uma pegada ideológica. Atos narra em forma crônica alguns dos eventos-chave da difusão do Evangelho desde Judéia a Samaria, Síria e o restante do Império Romano. Então, Atos não nos diz tudo o que aconteceu, até porque o livro é bem pequeno para isso. Atos não nos diz tudo o que aconteceu. Atos nos dá os highlights, aquilo que é mais importante para nós sabermos acerca do nascimento do cristianismo e da expansão do cristianismo do Império Romano. No final das contas, Atos é
é um diário de viagem, né? É um livro que conta assim, uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Como um grupo de 120 residentes da Palestina, sem importância nenhuma aos olhos do Império Romano, conseguiram levar a mensagem de um carpinteiro até a cidade de Roma e, como diria o pessoal lá da cidade de Tessalônica, virar o mundo de cabeça para baixo. Essa é a história de Atos. E agora nós entraremos um pouco mais nessa história. Lembrando sempre que eu vou tentar dar uma ênfase mais missionária, mostrar como nós enxergamos lições a partir do livro de Atos, porque é um livro eminentemente missionário. Tudo bem? Até aqui? Alguma pergunta? Alguma colocação? Algo que eu esqueci? Não? Estou olhando aqui para mim, assim, o auditório está muito grande, estou mentindo. Então, vamos falar sobre o mandato missionário da igreja em Atos capítulo 1, começando lá com o livro. O livro começa com a ascensão de Cristo. Um detalhe, se você quiser esses slides aí, eu posso passar para você sem problema, eu tenho eles todos em PDF. Só preciso encontrar um local na página da igreja ou nos grupos da igreja para colocar esses slides para você ver depois. Então, a ascensão de Cristo. O livro começa falando sobre o fim do ministério de Cristo. Cristo morre, ele ressuscita e ele passa 40 dias com os seus discípulos. 40 dias fazendo o quê? Ensinando as últimas lições que ele precisava ensinar. Havia coisas que Jesus não podia ensiná-los antes da sua ressurreição, porque elas não fariam sentido. Eles não entenderam, já estava difícil entender que ele ia morrer e ressuscitar. Então ele precisou, de fato, morrer e ressuscitar, para que as pessoas pudessem, agora eu consigo entender. Agora está claro para mim. E aí ele aparece com os seus discípulos, né? O livro, desculpa. Ele fala o seguinte lá no capítulo 4, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus ensinou, deu as últimas lições sobre o reino de Deus, lições necessárias para que eles começassem o trabalho deles. E aí, diante dos olhos dos apóstolos, Jesus ascende aos céus. Eles estavam se reunindo num lugar que nós chamamos de cenáculo. Era um grande salão, digamos assim, um quarto no andar superior de uma casa na cidade de Jerusalém. Essa casa pertencia à mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, e naquele local os discípulos se reuniam. Ali uma média de 120 pessoas se reuniam, os apóstolos, mais os demais discípulos, e a mãe de Jesus. E eles ali oravam, conversavam, Jesus ensinava a eles. Jesus então sai daquele local, vai até o Monte das Oliveiras, que fica em frente à cidade de Jerusalém, em frente ao templo, né? Fica para o leste, né? No lugar, direção que o sol nasce, e ali ele faz o seu último discurso. E ele fala o seguinte, eu vou ler o versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel, o reino a Israel? Eles achavam que Jesus já ia expulsar os romanos e o reino ia voltar e ia se sentar no trono de Davi, está tudo resolvido. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não cabe a vocês saberem qual reino será restaurado, cabe a vocês fazerem um trabalho de serviço para mim antes. E o serviço que eu tenho para vocês, ele é um pouquinho grande, vai tomar um pouquinho de tempo. Ir pelo mundo todo pregar o evangelho para todo mundo, tudo bem? Mas pode deixar que vocês não vão fazer isso sozinhos, não. Vocês vão receber poder do alto para fazer isso. E ali na presença, ele, depois de ter falado isso aos discípulos, na presença deles, ele sobe, ele acende ao céu. E eles ficam olhando, Jesus vai embora. Aí ele sobe entre as nuvens, né? E o pessoal fica olhando assim, tipo, imagina, o cara sai voando na sua frente, você. E um anjo vem e fala assim: ei, acorda, gente, volta a trabalhar aí. E foi embora. Do mesmo jeito que vocês viram ele indo embora, ele voltará sobre as nuvens. Eles então se despedem daquele lugar, voltam para o cenáculo, local de reunião, e
E ali eles vão discutir o que eles farão a partir de agora. Jesus falou para eles o seguinte: espere em Jerusalém a promessa que virá sobre vocês. Estavam próximos do dia de Pentecostes. Pentecostes era um feriado judaico, uma festa judaica, chamada Festa da Colheita, que ocorria 50 dias depois da Páscoa. 40 dias já haviam se passado, cerca de 42 dias, 43 já haviam se passado desde a ressurreição, quando Jesus nasceu. Eles voltam para o cenáculo. E agora eles vão aguardar mais uns dias, porque Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém antes do Pentecostes. Eles voltam para Jerusalém e vão orar, vão discutir o que fazer, vão orar. Uma das coisas que eles fazem é sortear, pedir ao Senhor direção para saber quem seria o 12º apóstolo, porque Judas comete suicídio, né? Ele traz Jesus, ele é tomado de culpa, ele comete suicídio, tem uma situação toda feia lá, enfim. E aí os discípulos falam: bom, Jesus escolheu 12, mas um se matou, então vamos escolher o 12º para substituir esse cara. Eles apresentam algumas pessoas, né, dois candidatos que estiveram com eles desde o início e que haviam presenciado a ressurreição de Jesus. E eles lançam sortes, provavelmente uma pedrinha lá, né? Eles lançam para saber quem é tipo uma espécie de cara ou coroa, para saber quem seria o escolhido, e desses dois, a pedrinha cai dizendo que Matias deveria ser empossado como apóstolo. Eles então oram pelo Matias, e o Matias se torna o 12º apóstolo no lugar do Judas. Ah, mas eles cometeram lá, eles erraram, eles estavam certos. O texto não diz que eles fizeram nada errado, absolutamente nada errado. Ah, mas Paulo não é o 12º apóstolo? Calma que em algum momento nós trataremos disso. É um pouco mais complexo, um pouco mais simples do que isso. Mas naquele momento aparece ali no capítulo 1 que Deus sancionou o que eles fizeram. Eles escolheram Matias, 12º apóstolo, e eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Eles ficaram em Jerusalém, aguardando algo que eles precisavam para cumprir a tarefa que lhes tinha sido dada. Eles sabiam que eles não podiam fazer o trabalho deles sem que eles recebessem aquilo que Jesus disse que eles receberiam. E o que Jesus disse que eles receberiam? O Espírito Santo. E o Espírito Santo representaria o que para eles? Qual a palavra que Jesus usa? Mas recebereis? Poder. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida da igreja para cumprir a grande comissão. Primeira lição sobre a visão missionária de Atos: não dá para fazer missões sem o poder do Espírito Santo. A igreja pode criar o método que quiser. Ela pode encher estádios por meio de métodos, mas ela não salvará pessoas se o Espírito Santo não trabalhar por meio dela para transformar o coração das pessoas. O coração do homem é algo tão duro, mas tão duro, que só existe uma arma na criação que pode explodir aquele coração e transformar em algo novo: é o Espírito Santo. Você pode botar uma bomba atômica no coração de uma pessoa e detonar, que não vai adiantar nada, vai virar pó, né? Mas se você coloca o Espírito Santo ali, transforma o coração. E Jesus deixou isso claro para eles. Então eles fizeram exatamente o que Jesus disse. Eles ficaram: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui um detalhe interessante dessa mensagem: eles precisavam do poder do Espírito para fazer algo que ia além daquilo que eles imaginavam. Eles pensavam que era simplesmente restaurar o reino de Israel. Tipo, Jesus se assentar no trono de Davi, está tudo resolvido, os romanos vão embora e todas as nações na terra reconhecem que Jesus é rei. Não, a tarefa seria muito mais complexa do que essa. Eles precisariam ir onde eles nunca haviam ido, até os confins da terra. Eles precisariam passar por todos os lugares do planeta, levando a mensagem. Esqueci de passar, mas é o texto que fala sobre a escolha de Matias. E aí chegamos ao capítulo 2. Finalmente a promessa vai se cumprir. E eles receberão aquilo que eles precisavam para começar o trabalho deles. E aqui, para o pergunto, algum comentário, alguma pergunta? Capítulo 2 tem... Vou ler um pouquinho de algumas passagens aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. No capítulo 2, o Espírito Santo finalmente vem sobre eles.
Deixa eu começar lendo aqui com vocês o capítulo 2. Só lembrando que eu estou lendo na Nova Almeida, tá, gente? É a Bíblia que nós temos usado na leitura pública aqui na igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias haviam se passado desde a ressurreição de Jesus. De 7 a 10 dias haviam se passado desde a ascensão dele. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles estão lá orando, buscando o Senhor. O lugar sacode, eles ouvem um barulho como se fosse um vento impetuoso, e aí de repente eles começam a ver fagulhas pairando sobre eles, parecendo linguinhas, e essas fagulhas vão tocando cada uma das pessoas lá, e eles começam a falar em línguas diferentes. Mas que línguas eram essas que eles estavam falando? Será que na hora que as fagulhas tocaram eles começaram a falar? E aí você provavelmente fez uma série de frases na sua cabeça. Cine canta lá na praia, Limpa lá para trás, Ásia Malacai. Será que eles começaram a falar isso? Estavam morando em Jerusalém, a expressão morando aqui. Havia no calendário judaico havia muitas festas, havia 7 grandes festivais, né? Mas desses 7, havia 3 que atraíam o maior número de pessoas. Naquela época era muito difícil viajar. E quando você viajava, você tinha que deixar absolutamente tudo para trás. Você tinha que deixar seu gado para trás, seus animais para trás, sua horta para trás. Era muito complicado. A família tinha que ir toda junta. Então não era um negócio assim, toda a festa, vamos a Jerusalém. Quem morasse ali um dia de viagem, 2 dias de viagem, era uma coisa. Mas imagina o pessoal que morasse a uma semana de viagem de Jerusalém. Era muito complicado. Então, os judeus eles selecionavam algumas festas para ir todo ano, as principais. Quais eram? Páscoa, Pães Ázimos e Pentecostes, que eram festas interligadas. Elas ocorriam no intervalo de 50 dias. Você tem Páscoa, Pães Ázimos ou Pães Sem Fermento, é a mesma festa, né? É primícias, né, que seria no caso do domingo. Então você tem, vamos lá, Pães Ázimos, quarta, Páscoa, quinta, primeiros frutos, domingo, colheita, 40 dias depois, 50 dias depois. Então, as pessoas iam para Jerusalém, de outras partes do mundo, e ficavam lá. Aquele tempo todo, praticamente 2 meses ali. Uma vez na vida as pessoas faziam isso, que era muito complicado. A outra festa que eles iam era a festa dos tabernáculos, que acontecia já no segundo semestre. Então, as pessoas, tabernáculos mais tranquilo, né? Geralmente eles ficavam ali seria o Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, o início do ano judaico, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e a festa das trombetas. Eles passavam ali também quase 2 meses. Então a pessoa escolhia de uma vez na vida. Mas essas 3 festas, Páscoa e Tabernáculo, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos eram as principais. O pessoal que estava, a cidade de Jerusalém, a população dela quadruplicava durante esse período. Estima-se que ela quadruplicava, porque vinha gente do mundo inteiro. E aqui o texto fala, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Gente, de todos esses lugares ali. Isso aí é um mapa, vai além do Império Romano. Você tem o Império Parto, o antigo Império Persa, você tem boa parte do Império Romano. Havia gente, todas essas cidades que estão então os pontos em vermelho que aparecem, não sei se dá para você ver, tinha gente de todas essas regiões. Judeu, olha a qualificação aqui no texto, olha que importante. Judeus, piedosos, todas as nações debaixo do céu.
3 características. Primeiro, eles eram judeus. Não eram gentios, eram judeus ou pessoas convertidas ao judaísmo, mas eram judeus. Segunda característica, eles eram piedosos. Eles só estavam lá porque eles acreditavam. Todo judeu era piedoso? Assim como hoje, um percentual gigante de judeus são ateus, naquele tempo, um percentual gigante de judeus eram meramente judeus étnicos, ou seja, eles só eram judeus que nasceram numa família judaica. Esses que estavam lá eram piedosos. Eles são chamados na Bíblia de remanescente fiel. E terceiro, de todas as nações da terra. O que significa? Isso significa que eles não moravam na Palestina e eles não falavam hebraico ou aramaico. Hebraico era a língua do Antigo Testamento, era a língua religiosa, era a língua que os sacerdotes falavam, que os escribas falavam. Aramaico era a língua que o povo falava no dia a dia. Quem falava hebraico entendia aramaico. Todo mundo falava aramaico no final das contas. Quem falava hebraico entendia aramaico. Quem falava aramaico tinha um pouco de dificuldade de entender o hebraico, especialmente porque o vocabulário hebraico era muito antigo. Era um vocabulário antigo, porque o Antigo Testamento já tinha sido escrito há séculos antes daquele tempo. É igual você tentar ler, sei lá, Camões hoje, que foi escrito no século XV. Você vai ler século XV, né? Você vai ter dificuldade em ler entender algumas palavras. Então essas pessoas estão lá. Só que elas não falam nem hebraico nem aramaico. Elas falam, o texto vai dizendo aqui, ó. Vamos ver. Lá no versículo 10, no versículo 9, desculpa. Somos partos, persa. Medos, persa. Elamitas, persa. E os naturais da Mesopotâmia, uma espécie de aramaico. Mais o que? Estou pensando em óculos mesmo. Vamos lá. Judéia, aramaico. Capadócia, grego. Ponto e Ásia, grego. Frígia, frígio. Panfilha, frígio, grego. Egito, grego e outras línguas da região. Línguas do Antigo Egito. Línguas baseadas no Antigo Egípcio. E das regiões da Líbia, grego. Nas imediações de Cirene, grego. E romanos que aqui residem, grego e latim. Tanto judeus étnicos, pessoas que nasceram de pai e mãe judia, quanto prosélitos, gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Cretenses, que falavam grego, e árabes, que falavam árabe. E essas pessoas que não falavam, que eram de fora da Palestina, sabe qual é a chance deles falarem aramaico ou hebraico? Muito pequena. É a mesma coisa que eu sair daqui do Brasil para participar de uma conferência na Alemanha, onde vai ser tudo em alemão, e eu sentar lá e não entender bolhufas, e não ter tradução. É simples assim. É como se, estou indo semana que vem para uma conferência profética lá em Berlim. Aí chego lá, não vai ter tradução. Aí chego lá em Berlim, sento lá para participar de todas as palestras. Não tem tudo a falar de alemão. Eu não vou entender absolutamente nada. Essa é a situação daquele pessoal. E aí o que acontece? Os discípulos recebem o batismo do Espírito Santo. Começa uma barulheira danada. Eles começam a falar alto, cantar, orar, gritar e sei lá o quê. E aí, só que o cenáculo ficava no meio da cidade. Aliás, o cenáculo, se a localização do cenáculo atual for correta, que provavelmente não é, está no caminho para quem vai para o templo. As pessoas passariam perto do cenáculo em direção ao templo. E eles ouvem aquela barulheira toda e começam a correr para aquela casa lá para saber o que está acontecendo. E aí eles perguntam, né? Vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Ou seja, não é gente da terra aqui? Então, como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as
caras estavam falando. Mas assim, não é que o Pedro estava falando em uma língua estranha e o árabe estava entendendo em árabe, o parto estava entendendo em persa, o romano estava entendendo em latim. Não era isso. Dentro do grupo havia pessoas que deviam estar falando em latim, havia pessoas que estavam falando em grego, havia pessoas que estavam falando em, sei lá, em frígio. E as pessoas ficaram abismadas com aquilo. Detalhe, o que eles estavam, importante, eles não estavam falando palavras sem sentido. Eles estavam proclamando as grandezas de Deus em línguas naturais que pessoas que conhecessem aquelas línguas podiam entender. Nós não estamos aqui diante do fenômeno contemporâneo chamado de segunda bênção ou batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Só que não é o falar em línguas grupal. O fenômeno é muito diferente. E por quê? E você vai notar em outras 3 ocasiões dentro do livro de Atos que línguas são que as pessoas falam em línguas. E só, quer dizer, outras 3 ocasiões que o Espírito Santo vem, dessas 3 ocasiões, só em uma eles falam em línguas. E por que eles falam em línguas? Porque você está. Havia pessoas que não entendiam aramaico na presença de pessoas que falavam aramaico. Era necessário que a comunicação acontecesse para que se entendesse que o Espírito Santo estava agindo. E o pessoal ficou assustado. Eles falaram que eles estavam bêbados. Esses caras estão tudo bêbados aí. Aprenderam a falar árabe lá no Duolingo e agora estão bêbados falando árabe. Não. Era uma coisa assim difícil de descrever. Eles estavam, o comportamento deles estava meio errático, assim. Pareciam que tinha alguma coisa diferente. E aí Pedro então levanta e começa a pregar. E ele vai dizer, lá no versículo 14, Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Sabe o que eu acho interessante? Só um comentário aqui. Ele se levantou junto aos 11. Não é que ele era o 12º e os 11 se levantaram. O grupo nesse momento é chamado de 11. Mas Matias não tinha sido escolhido no capítulo 1. Mas deixa pra lá. Só eu também tenho curiosidade. Então Pedro se levantou e ele começou a falar. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, ou seja, que estão aqui por conta das festas, né? Tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Bom, na época deles, então, as pessoas não bebiam de manhã, porque hoje em dia, na cidade que eu nasci, que eu cresci, 9 horas da manhã você já tinha um bando de pinguins na rua. Não é o ponto aqui. Mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. E aqui Pedro recorre a uma profecia dada 770 anos antes disso aqui. Uma profecia que fala sobre o início dos últimos dias. Eu não vou poder explicar tudo, mas vou ler o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O discurso de Pedro é basicamente o seguinte: aquilo que Joel profetizou há 770 anos começa a se cumprir hoje. Hoje começam os últimos dias. Diferente dos dias anteriores, a Bíblia tem duas eras nesse mundo: dias anteriores e últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias começam com a chegada do Espírito Santo, que dá poder à igreja, que faz a mudança na vida das pessoas. E os últimos dias só terminam quando o Senhor se manifestar em sua segunda vinda para destruir os seus inimigos e estabelecer o seu reino terreno. Aí sim Jesus volta para Jerusalém. E ele começa a descrever para eles o que está acontecendo. O que vocês estão vendo aqui foi feito por Jesus. Lá no versículo 25 ele diz assim: porque Davi fala a respeito dele. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso,
O meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará a esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. E fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria. Ele está citando um salmo. Ele está dizendo aqui, o que está acontecendo aqui hoje é a vida do Espírito de Deus, cumprindo a profecia de Joel, inaugurando os últimos dias. Isso é obra de Jesus, que não é só filho de Davi, ele é o Senhor de Davi. Ele é o nosso rei. No verso 34 ele fala, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Jesus é o rei. Deus deu a ele o reino, e um dia ele vai voltar para estabelecer o reinado dele. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O discurso de Pedro aqui foi, o que vocês veem aqui é o poder de Deus, que inaugura os últimos dias, e foi inaugurado por Jesus, que vocês acabaram de crucificar tem 40 dias. Só que vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Rei. Vocês precisam crer em Jesus. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmão? É engraçado que Pedro fala, vocês mataram o autor da vida. Que faremos? E aí, está tudo bem. Entendemos. Se converter. Por que eles se converteram? Vamos lá. Jesus tinha passado 3 anos e meio pregando, e um monte de judeu se converteu. Por que agora, numa pregaçãozinha lá, 3.000 pessoas se convertem? Oi? Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo para fazer a obra. Está vendo como não são palavras que mudam? É o poder do Espírito. O veículo são as palavras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo fala lá em Romanos, é isso que Isaías fala. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O veículo são as palavras, mas o poder é o Espírito Santo. As palavras são a bala, mas o explosivo dentro da bala é o Espírito. É ele que transforma. E Pedro está falando isso aqui. A igreja precisa do poder do Espírito para alcançar o mundo. E o poder do Espírito se manifesta quando o Evangelho é pregado. Porque aqui Pedro está sendo claro para ele. A pergunta é, que faremos? Que faremos então? E Pedro diz, lá no verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o nome do Espírito Santo. O que a igreja prega? Arrependimento, conversão, que está tudo junto, 2 passas na mesma moeda, né? Arrependimento, conversão, integração do povo de Deus e a demonstração da fé por meio do batismo. O batismo é um testemunho, é o testemunho que nós damos, né? É o testemunho visível que nós damos às pessoas de que nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Por isso o batismo é tão importante como ordenança, porque quando uma pessoa desce as águas, nossa igreja é uma igreja que tem gente de tudo que é tipo de tradição. Vou manter só uma aqui para ser simples. Quando uma pessoa desce as águas, quem está sentado vai olhar e vai falar, aquela pessoa está se batizando porque ela acredita em Jesus. Crer em Jesus. Receber o Espírito. Eu creio em Jesus, eu me arrependo, eu creio, eu recebo o Espírito Santo, eu me batizo e eu faço a obra do poder do Espírito Santo. A igreja precisa disso. E aí, porque a promessa, verso 39, é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. A visão missionária da igreja é pregar o Evangelho a todo homem, a toda criatura, em todos os lugares, fazer discípulos de todas as nações, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, batizando, ensinando a guardar tudo que vos tenho dito, dependendo de Deus. Essa é a missão da igreja, essa é a visão missionária da igreja. Todo mundo, até aqueles que nós achamos que não são dignos de ouvir a mensagem, de receber o Evangelho. Com muitas outras palavras, verso 40, com muitas outras palavras de testemunho, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Jesus passou 3 anos e meio
Mais de 3 mil pessoas se converteram nos dias de Jesus? Talvez, nós não sabemos os números, tá? Mas deve ter sido, talvez por aí, porque Paulo fala que Paulo nomeia, ou ele enumera, 521 discípulos. Por volta de 521 discípulos, quando Jesus ascende ao céu. Talvez houvesse mais pessoas que acreditavam em Jesus, mas ele numera mais ou menos 521 discípulos, lá em 2 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano. Em uma pregação, Pedro converte 3 mil. Pedro não, o Espírito Santo. E aí você vê que Jesus, ele deixou claro no início do livro, a missão dele teve um objetivo. Ele cumpriu esse objetivo do primeiro ao último dia. A missão de Jesus encarnado não envolvia necessariamente grandes números, mas envolvia o treinamento e o preparo daqueles que, pelo poder do Espírito Santo, pregariam a outras nações. E aqui você vê a igreja começa com o poder do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, é o Espírito de Cristo. Agora sim, o ministério de Cristo, através de nós, alcança as multidões. A visão do cenário da igreja envolve pregar no poder do Espírito Santo para todas as pessoas e esperar que, pelo poder dele, ele converta muitas pessoas ao redor do mundo. Muitas pessoas para ele mesmo. A igreja então é estabelecida, e aí, para a gente terminar, nós temos a passagem famosa. Eles têm comunhão. Eles ficam em Jerusalém, aquele grupo enorme, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então você vê aqui que os apóstolos ensinavam, eles tinham comunhão entre eles e eles celebravam a ceia. Hoje nós participaremos da ceia no horário do culto. Eles cumpriam uma das ordenanças de Jesus, que era a ceia do Senhor. Em cada alma havia temor, ou seja, fé. Temor aqui não é medo, é a palavra para fé. Em cada uma daquelas pessoas que faziam parte da igreja, havia temor. Será que no nosso meio, na nossa igreja, todo mundo crê em Jesus Cristo? Ou há pessoas que ainda estão vindo aqui que não conheceram Jesus? E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então não era todo mundo fazendo um sinal, milagre aqui. Ali eram os apóstolos que eram representantes autorizados e os sucessores de Jesus naquele momento. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Opa! Eles começam a dividir tudo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles eram generosos. Só que não é uma prescrição, não está dizendo que todo mundo aqui tem que vender tudo, tá, gente? Até porque deu ruim depois, tá? Eles começaram, Jesus vai voltar, se converteram, Jesus vai voltar qualquer dia desse aí mesmo, vamos vender tudo, ficar aqui em Jerusalém, que Jesus volta, acaba tudo, não vão pensar de nada. Deu ruim. Lá na frente, daqui a uma década, eles vão passar fome porque eles não vão ter nem o que comer. E as igrejas de fora da Palestina vão ter que ajudá-los, porque eles se precipitaram. Generosidade, a generosidade tem que ser, eu não sei, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas, mas deixa eu tentar escolher as palavras. A generosidade também envolve sabedoria. Generosidade também deve ser exercida com sabedoria, porque uma pessoa que é generosa e não é sábia, a generosidade dela vai ser muito limitada, porque ela vai doar tudo de uma vez e não vai sobrar nada para doar lá na frente. A generosidade envolve uma boa administração dos recursos que nós temos para sermos generosos com eles. Pelo menos é o que parece no livro de Atos, considerando todo o contexto. Aliás, Provérbios falam alguma coisa assim também. E no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam, porque no templo era muita gente para se reunir numa casa, então eles tinham que ir para um local grande, né? E o maior local para reunião era o templo. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. As pessoas começaram a ver a diferença deles na vida da cidade. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E pessoas iam sendo salvas. O que faltou aqui? Tá? Qual foi a única coisa que faltou? O que sobrou nesse bloco aqui e o que faltou? Vamos lá, o que sobrou? Nesse último pedacinho, para a gente terminar, o que sobrou?
Sobrou generosidade. Crer no Senhor Jesus será salvo. Isso. Sobrou generosidade, sobrou comunhão, sobrou tudo aquilo que é bom. O que faltou? Faltou sair de Jerusalém e pregar o Evangelho a toda criatura ainda até os confins da terra. Quando falta um elemento da visão missionária da igreja, de Cristo na igreja, a igreja pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo, mas ela não está fazendo todo o trabalho dela. E em algum momento Deus vai sacudir a igreja para que ela acorde e comece a fazer aquilo que ela tem que fazer. E é exatamente isso que vai acontecer daqui a alguns capítulos do livro de Atos. Deus vai ter que dar uma sacudida para eles não perderem a visão. Porque é muito fácil a gente perder a visão quando tudo está confortável, quando tudo está bom. Mas uma sacudida às vezes ajuda. Amém? Alguma pergunta? Essas festas, as pessoas que vinham para as festas, eram os árabes qualquer, ou eram as pessoas de lá Eram judeus que moravam em todos esses lugares. Havia judeus morando em todas as partes desse território. Eles sabiam a língua. Sabiam? Não, eles não sabiam o hebraico. Eles conheciam, talvez, sabiam recitar as orações, mas eles não falavam a língua do dia a dia da terra. Só os rabinos, né, os mestres da lei, que sabiam a língua sagrada. E então, eram judeus que moravam em outros lugares do mundo, e eram também gentios que se converteram ao judaísmo por meio desses judeus. Isso aí eles visitavam. É igual hoje o muçulmano que vai o muçulmano tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Naquela época era mais ou menos assim, o judeu ele escolhia uma oportunidade na vida, pelo menos para poder ir a Jerusalém. Porque isso era caro, era longe, era complicado. Alguma outra pergunta? Podem perguntar. Estou olhando assim.